Olá você, muito boa noite, tudo bem? Estamos iniciando o nosso Garanhuns na linha do tempo de hoje, né? Este sábado, hoje, portanto, dia 26 do mês de junho de 2021. E claro, evidentemente que por aqui nós vamos estar exatamente trazendo informações, notícias e fazendo uma viagem na linha do tempo aqui da cidade de Garanhuns, no agreste pernambucano. Desde já, agradecendo o carinho dos nossos patrocinadores, Café Ouro Verde, café para a vida inteira, conosco o Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, a FM Sete Colinas, a Grécia Musical, com a gente também a Gamotos, do amigo Luiz Carlos de Andrade, e conosco também está por aqui os produtos de milho Gosto Mil, cuscuz, xerém, fubá, munguzá, nas prateleiras dos supermercados e mercearias. Deixa eu tirar aqui um pedestal da frente, que está me prejudicando aqui a visão do meu monitor. Portanto, estamos aqui com o apoio do jornal DAC Garanhuns, do amigo Davi Melo, e também com o apoio da HC Comunicação, do amigo Manzinho, certo? Então, um forte abraço aí ao amigo Osman II. Olha, nós estamos hoje no dia 26, antecedendo aí a chegada exatamente do dia de São Pedro. O dia de São Pedro vai acontecer no dia 30. Então, é dia de São Pedro e, consequentemente, o dia também de São Paulo, mas por conta junina, não é? Do período junino, é o dia de São Pedro. E por esse motivo, eu vou trazer aqui um material do Pedro Jorge Silvestre Valença, que eu trouxe na última semana, só que desta feita ele fala sobre o céu de Garanhuns e ele remete a São Pedro. Traz aqui um material, capítulos 1, 2 e 3, exatamente falando sobre o distrito de Garanhuns, que é intitulado São Pedro, que já foi chamado de Itacatu. Então, deixa eu dar uma olhadinha. Vamos saber o que é que nos traz o Pedro Jorge Silvestre Valença acerca de São Pedro, publicado no jornal Correio das Sete Colinas no ano de 2009. Eu vou trazer as informações em nome do Café Ouro Verde, café para a vida inteira. Olha, o Pedro Jorge, ele diz o seguinte, ele diz aqui que acredito que foi um pesadelo, pois sonhei que estava entrando no céu e o anjo Gabriel me conduziu para São Pedro, que era risonho, apesar de possuir aquela longa barba. Depois de consultar um grande livro, ficou surpreso, pois não constava meu nome e não chegara a minha hora de morrer. Então, você deve voltar imediatamente, mas escolha um bom local para descer, com muito cuidado para não escorregar. Seguindo o seu conselho, fui passando pelos diversos céus que eram identificados por placas. Vejam só o que nos traz aí aqui o Pedro Jorge Valença. Foi quando me deparei com a placa Céu de Garanhuns, cuja entrada era ornada por flores e dividido por setores segundo a preferência de seus habitantes. No céu dos políticos reconheci Aloysio Pinto, Francisco Figueira, Luiz Guerra, Luiz Dourado, que assistiam a um debate de Zé Batatinha e Elpidio Branco, que fumavam um charuto e saboreavam um uísque
de 12 anos. Fiquei convencido que no céu não existia a separação da UDN e PSD. Vejam que na época, aqui em Garanhuns, esses eram os partidos que imperavam naquele momento. Então, a UDN e o PSD. Então, continuou dizendo aqui o escritor Pedro Jorge Silvestre Valença. Noutra reunião, encontrei Otônio Algueiros, o Zay Canuto, João de Assis Moreno e Júnior de Caetés. Conversavam com outros vereadores. Numa grande mesa, Vavá Moraes, que ainda tinha a mania de morder a língua, atendia a um grupo chegado de Brejão. Foi quando encontrei Antônio Adeildo, que me deu um abraço e se prontificou para me levar até a saída. Usou a sua famosa frase, deixa comigo. Então vejam que o Pedro Jorge Valença está realmente fazendo um passeio aí na linha do tempo da sua história com seus colegas e amigos. No céu dos produtores de leite, ninguém falava em crise, e Lula Branco, sentado nas suas redes, falavam com Haroldo do Amaral e Lolo Vaz, que afirmavam: só um milagre livraria a palma forrageira da cochonilha do Carmim, que extinguiria todas as plantações do Nordeste. Então eu lembro-me muito bem que quem lutou muito também com essa cochonilha do Carmim e propagando aí a saída, que é aquele problema que dá na palma, que fica vermelhinho, foi um ex-vereador, né, de Garanhuns. Está me falhando o seu nome agora, talvez ao longo da matéria eu consiga trazer. Ele lutou muito, né? Lamentavelmente a memória não está chegando sobre esse assunto. Eu fiz várias matérias sobre isso. Bom, continuo aqui relatando o Pedro Jorge Valença. No céu dos produtores de leite, ninguém falava em crise. E Lula Branco, sentados nas suas redes, falavam com Haroldo do Amaral e Lolo Vaz, que afirmavam: só um milagre livraria a palma forrageira da cochonilha do Carmim, que extinguiria todas as plantações do Nordeste. Os insetos vão comer os mandacarus e os facheiros, e quando faltar comida, entrarão na palma miúda e em outras que os técnicos urbanos inventaram. No lado de fora, Antônio Miranda organizava uma nova corrida dos leiteiros da Vila de São Pedro, ajudado pelo meu primo, o leiteiro Zé Fubica. Dentro de uma casa que eu já tinha visto, numa grande mesa, seu Vespa, Antônio Cambota, Zé Lins, João Joaquim Vieira tomavam café com queijo de manteiga, servido por Olga, Pastora e Celina. Olha que passeio maravilhoso que faz aqui o Pedro Jorge Valença. Quem está por aqui? O Lucivaldo. Boa noite, estou aqui assistindo de Capoeiras. Tudo bem, Lucivaldo? Aí em Capoeiras também tivemos o problema da cochonilha do Carmim, não é, Sivaldo? É Sivaldo ou Lucivaldo? Retornando à nossa transmissão, eu quero até dizer que eu não estou podendo atender o telefone agora. Essa transmissão do Garanhuns na Linha do Tempo está exatamente através do meu celular. E por esse motivo eu não consigo atender. Quem ligou agora, que estava ligando para mim, era o amigo Ozi dos Palmares. Mas não posso lhe atender, Ozi, por conta da transmissão, tá certo? Bom, então o Pedro Jorge Valença, ele continua falando sobre São Pedro. Mas não é a questão de São Pedro ou Santo Junino, mas São Pedro, o distrito de Garanhuns, que já se chamou Itacatu, hoje é o distrito de São Pedro. E ele vem falando
sobre um problema que ele teve, que quase morreu. Então ele traz aqui um enredo que, chegando a São Pedro pediu para ele voltar, e ele voltou, escolhendo qual céu que ele ia aportar. Então ele continua dizendo aqui, deixa eu ver onde eu parei. Dentro de uma casa que eu já tinha visto, numa grande mesa, seu Vespa, Antônio Cambota, Zé Lins, João Joaquim Vieira tomavam café com queijo e manteiga servido por Olga, pastora, e também Celina. Foi quando reconheci uma bela senhora que distribuía leite e pão para os meninos e os idosos. A senhora me abençoou e eu reconheci que era mãe Dora. Então chorei e prossegui com saudade. No campo de futebol, 4 técnicos orientavam o time dos Anjos. Eram José Cordeiro, Mestre Abílio, Mestre Amaro e Júlio Paliado. O Júlio Paliado eu conheci bastante. O Júlio Paliado, que foi um dos fundadores, hoje em memória, foi um dos fundadores do 7 de setembro. Esteve muito ladeado com meu padrinho, Paulinho, e eu bati muito papo, fiz várias entrevistas com o Júlio Paliado, residindo ali próximo ao Ministério Público e à Câmara de Vereadores de Garanhuns. Bom, Valdemar de Chico Magro apitava o treino. Entre os jogadores existia um que chutava de canhota, muito forte, e eu identifiquei Oséias, o terror dos goleiros. O caminhão de Sofonias, João Valença e Sebastião Branco conversava animadamente. Então vai descrevendo aí a sua trajetória o escritor, pesquisador, o Pedro Jorge Valença, Silvestre Valença. Bom, em uma oficina bem equipada, José Cowboy e Luiz Preto tentavam consertar o caminhão de Sofonias e João Valença e Sebastião Branco conversavam animadamente. Dobrando uma esquina, reconheci uma rua que era igual ao São Francisco, mas não tinha os montes de madeira espalhadas. Lá avistei todas as donas de pensão vestidas de branco, que plantavam lindas rosas. Foi quando o anjo Rafael afirmou que elas estão aqui porque Deus olhou para os seus sofrimentos, quando tinham de aturar os bebedores chatos e gastar com os gigolôs. E lembrou que Jesus Cristo, protegendo uma pecadora, mandou que os verdadeiros puros jogassem a primeira pedra. Então é uma crônica, um conto do Pedro Jorge Silvestre Valença, intitulado O Céu de Garanhuns, capítulo 1. Encontrei com Humberto Valença, que, comentando que chegou a abrir uma farmácia, esquecendo que no céu não existia doenças. Então transformou numa casa de chá, onde um grupo de amigos se reúne para tomar banho numa piscina, já que todos eles morreram afogados. Eram Alfredinho Paz, José Galindo e Geraldo Jatobá. Em um prédio que lembrava o colégio diocesano, Elias Laporte e Djalma Pimentel aguardavam para falar com as professoras Elzira, Isaura e Lurdinha Moraes. Reunidas com Dona Almira, planejavam um café com munguzá feito por Dona Lódia e servido por Joaquim Guerra, que preferia ser garçom em vez de deputado federal. De costas, um padre atendia a uma imensa fila onde identifiquei Edivaldo Monteiro, Valderedo Veras, Nivaldo Lúcio e Lula Moraes. Como era Manuel Lustosa que organizava a fila, fiquei certo que todos eram ex-alunos do ginásio e que aguardavam para agradecer ao padre Adelmar. Até no céu existe o hábito de gratidão.
Olha, Manuel Lustosa também eu alcancei, hein? Que longevidade, Manuel Lustosa. Né? Passou aí por Pedro Jorge Silvestre Valença e também por mim. Bom, num grande salão do Expedito atendia a um pedido de Dom Milton Corrêa para fazer no céu uma comissão semelhante à da Codean. Ao lado, Monsenhor Calô, Padre Agobá e Monsenhor Tarcísio ouviam um novo hino de Garanhuns, feito pelo Padre Godoy. Atentamente, Padre Emílio fumava o seu cigarro. Numa banca de revistas, um jornal destacava um artigo de Humberto de Moraes. Ao lado, um alto-falante, onde identifiquei as vozes de Humberto Granja, Maurício Ascioli, Ivo de Souza e Aloysio Alves, que liam um noticiário. E Manuel Teles cantava a música Granada. Então, esse é o relato no conto O Céu de Garanhuns, que é do Pedro Jorge Silvestre Valença. E ele continua dizendo aqui, bebendo umas lapadas, ele diz, bebendo umas lapadas, Orlando Paulino, Tunica e Borborema demonstravam que tomar umas e outras não é pecado e serve para abrir o apetite. Fiquei muito animado com o ocorrido. Um toque de corneta convocando os oficiais para a reunião deixou-me curioso e me deparei com Heriberto vestindo uma farda de coronel, que comandava um batalhão de anjos. Foi que concluí que Deus escreve certo por linhas tortas. Já na saída, deparei-me com um jardim coberto de lindas flores e fui surpreendido ao ver meu primo e compadre Eronides Silvestre, explicando aos anjos que toda aquela beleza se devia a Dona Arlinda. Acordei tranquilo e fiquei certo que tenho uma vaga lá em cima e vou demorar muito para fazer uma viagem verdadeira. Bom, esse é um conto que foi escrito pelo Pedro Jorge Silvestre Valença em um momento em que ele possivelmente deve ter se sentido mal, adoentado, quase morreu, se deparou com São Pedro, e São Pedro disse que não era o horário dele, ele não estava escrito no livro, ele precisava retornar ao seu destino, e ele vem escolhendo alguns céus. Então esse é o primeiro capítulo desse conto, daqui a pouco eu trago o segundo conto. Bom, está aqui a capa, eu vou mostrar a vocês a capa, né, desse primeiro capítulo. É essa aqui, ó. Essa é a capa do primeiro capítulo, vou colocar mais próximo, né, do Pedro Jorge Valença, né, Céu de Garanhuns, ok? Daqui a pouco eu trago o capítulo 2 e dizer que trabalhamos aqui em nome do Café Ouro Verde, café para a vida inteira, e trabalhamos também em nome dos produtos de milho Gosto Mil, cuscuz, xerém, fubá, munguzá, nas prateleiras dos supermercados e mercearias. Olha, chegou a Garanhuns, através este ano, né, agora há pouco, está em voga um projeto do governo do estado com relação à Secretaria de Turismo. É um projeto intitulado Bora Pernambucar, Agreste e Sertão, que é esse aqui, ó. Esse é um livro que é distribuído, é o livro do projeto, tá? Agreste e Sertão. Então é este livro aqui que chegou, tá? Então, eu tenho alguns destaques sobre esse projeto, até porque eu estarei entrevistando na próxima terça-feira, pela nossa Sete Colinas FM, a organização Ivo Tino do Amaral, estarei entrevistando o presidente da Impetur e também secretário de Turismo
e Lazer de Pernambuco, que é o Rodrigo Novaes. Né? E ele traz aqui um relato, que eu achei interessante, que abre ele traz no editorial o seguinte. Vou mostrar aqui o início do editorial para vocês. É esse o editorial. Não é? Ele traz o seu editorial. E tem aqui, que é bom mostrar, não é? O Rodrigo Novaes tem aqui a identificação dele. Não é? Rodrigo Novaes, vou botar mais próximo aqui, ó. Aí. Aqui. Isso. Rodrigo Novaes, estão vendo aí, né? Pois bem. Aí ele diz o seguinte aqui, vou ler aqui para vocês. Ele diz: cenários belos e promissores do nosso tempo. Pernambuco é generoso em belezas naturais por todas as regiões. Mata, agreste e sertão espalham-se atrativos que encantam os da terra e os que vêm de fora. Quem se dedica a desvendar o interior do estado se depara com histórias e cenários riquíssimos. Há opções para os amantes de aventura, para os apreciadores da cultura e da gastronomia, e também para os que buscam contemplar nossas belas paisagens e ver o que temos de encantador. E há muita coisa bonita. No Agreste, por exemplo, concentram-se destinos consolidados como Gravatá, terceiro polo hoteleiro do estado, e Caruaru, a terra do maior São João, que servem de espelho para o crescimento de outros da região, a exemplo de Bonito e Pesqueira, que guardam o santuário de Nossa Senhora das Graças. Isso sem falar em Buíque, Taquaritinga do Norte e Bezerros. Saindo do Agreste e mergulhando no sertão, destinos como Triunfo, Belém de São Francisco e Exu despertam a atenção pela história e cultura. Belém, aliás, é a capital do pai dos bonecos gigantes. De lá saiu o famoso e centenário Zé Pereira. É impossível falar do sertão sem citar o Velho Chico, o rio que banha as cidades, garante a agricultura irrigada das mangas e da uva e represada em barragens, serve como atrativo turístico. Petrolina escreve sua história no roteiro do enoturismo nacional como porta de entrada para uma região única, que produz 2 safras e meia de uva por ano, nos municípios de Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista. Com trajetória mais recente e um potencial imenso, um dos novos destinos revelados do estado é Petrolândia, oferecendo uma cidade submersa sob o Lago da Usina. Hidrelétrica Luiz Gonzaga, o município conta com o passeio de catamarã e mergulho na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, parcialmente submersa. Para completar, tem a ilha de Haha, local belíssimo de muito encanto. Mas nem só de roteiros com dicas para se descobrir Pernambuco é feito este guia batizado de Bora Pernambucar. Ele traz também oportunidades de negócios que confirmam a vocação de Pernambuco como destino forte e integrado. Nesta publicação, você vai descobrir o que temos de mais encantador em 2 regiões, com paisagens e atrativos de perder o fôlego. Seja bem-vindo e mergulhe nesse múltiplo universo que só Pernambuco pode oferecer. Bora Pernambucar. Rodrigo Novaes, presidente da Impetu e secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco. Bom, eu estarei então entrevistando nesta terça-feira, portanto, o dia 20, aliás, deixa eu ver a data aqui, que eu vou entrevistar, hoje é dia 26, 27 domingo, 28, dia 29, véspera de São Pedro. E se eu tiver a oportunidade, que devo ter, eu vou perguntar, não vou perguntar, mas vou dizer ao presidente da Impetu também que, por um lapso, possivelmente,
as informações sobre Garanhuns não foi bem passadas por quem elaborou esse material, no sentido de fornecer ao presidente da Impetu e secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes, o conhecimento sobre Garanhuns. Primeiramente, Garanhuns englobou praticamente todos esses destinos que ele citou, com exceção de alguns, poucos, 4 ou 5. Os demais, Garanhuns englobou tudo. Garanhuns foi até Petrolândia, né? Como Garanhuns também, o terreno da Fazenda Garcia, na época também chegava em parte de Caruaru. E eu pontuei algumas situações que não é de conhecimento de quem elaborou esse Bora Pernambucar, porque nesse editorial não é citado o nome de Garanhuns, embora no material, no livro Bora Pernambucar, há sim o destino de Garanhuns. Mas no editorial não foi citado. Desculpe. Então Garanhuns não foi abastecida com esta informação. Para dizer ao presidente da Impetu que Garanhuns, turisticamente falando, como atrativo, Garanhuns acampou os bandeirantes que destruíram o quilombo dos Palmares. Por mais de 10 longos meses, Garanhuns acampou aqui Domingos Jorge Velho e outros bandeirantes. Nós temos aqui uma igreja centenária do século XVII, que é a igreja centenária do Timbó, não é? Não do 17, do século XVIII. Quando foi um negro fugido, trouxe aqui uma imagem e ali nasceu a igreja do Timbó. Então, dentro do turismo religioso, essa igreja insere-se perfeitamente. Garanhuns acampou aqui também os holandeses, quando tivemos aí a herança da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é redentorista, portanto holandesa, onde a estátua que lá está veio da Holanda, doado pela Holanda, e onde temos naquela região a Fazenda Flamengo, que é um nome também holandês. Garanhuns também se destaca no enoturismo hoje, assim como Petrolina. Obviamente que Petrolina está bem adiantada, não é? É a pioneira desse enoturismo em Pernambuco, mas Garanhuns tem aí a sua vinícola, com a possibilidade de ter uma segunda vinícola e de uma agenda bem concorrida. Garanhuns se destaca em leitos de hospedagem, né? Uma cidade que tem o maior número de leitos no interior do estado de Pernambuco. Garanhuns fez parte do segundo ramal ferroviário do Brasil. O segundo ramal, que é o nosso, não é? É o de Pernambuco, Garanhuns faz parte, né? Que sai a área de Recife, é para Palmares e Palmares para Garanhuns. Garanhuns recebeu aqui o genro de Dom Pedro, não é? O Conde Deu. Garanhuns recebeu aqui Pelé em carro aberto, que veio inaugurar o seu relógio, o relógio Nortex Pelé, onde nós tivemos aqui uma empresa, uma fábrica de relógio que mandava relógio para a Europa, para vários lugares no mundo. Uma empresa suíça. Nós somos com muito orgulho até mestre Dominguinhos, não é? Um músico conhecido internacionalmente, onde ele está, aqui onde ele está sepultado. Nós temos o maior festival multicultural da América Latina, o nosso festival de inverno. Isso não é citado nesse material Bora Pernambucar. Garanhuns foi por muito tempo
Observatório de OVNIs, de objetos voadores não identificados pelo governo federal. Garanhuns é a terra da Janete Costa, conhecidíssima, né? E muito homenageada, sobretudo, na capital pernambucana. Garanhuns teve aqui o Congresso do Café em 1927, o segundo Congresso do Café no Brasil foi em Garanhuns. Nós estamos entre Sete Colinas, que é um privilégio, assim como Roma, na Itália, Cáfica, na África, e outras poucas cidades. Garanhuns é a segunda maior altitude do estado de Pernambuco. Nós chegamos ao centro com 842 metros, mas alcançamos 1.030 metros de altitude. Eu quero dizer que eu não estou conseguindo chegar a todo o pessoal aqui na live, tá? Mas eu agradeço imensamente o carinho e a presença de cada um de vocês. Só consegui enxergar aqui o Lucivaldo, lá de Capoeiras. Olha, Garanhuns é a cidade do escritor, do desenhista, conhecido internacionalmente, Luiz Jardim. Garanhuns tem 3 colégios centenários que formou diversas personalidades e autoridades pelo Brasil. Agora chega aqui a Elizabeth Silva. Boa noite, Elizabeth. São eles Santa Sofia, Diocesano e Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Garanhuns recebeu Luiz Gonzaga, muitas vezes. O próprio, chegando aqui, fez um convite a Dominguinhos e recebe Dominguinhos no Rio de Janeiro. Luiz Gonzaga faz música também para Garanhuns, faz música para artistas, homenageando artistas de Garanhuns. Garanhuns recebeu em seu solo quase todos os presidenciáveis. Quase todos os presidenciáveis vieram a Garanhuns à busca de votos. Importante bacia leiteira do estado de Pernambuco. Eu acho que esse ponto eu já tinha falado. Vou fazer uma observação aqui. Nascente do rio Mundaú. O nosso rio Mundaú, que nasce aqui em Garanhuns, ele sai visitando várias cidades e estados e vai também ser represado lá em Alagoas, onde titula-se o nome do nosso rio, Mundaú, como Lagoa do Mundaú, que fica no Trapiche, lá na Alagoana. Garanhuns é uma cidade que tem um embate com Alagoas, onde uma tropa de Garanhuns saiu daqui para invadir Alagoas. E bom dizer que também Garanhuns foi requerida por Alagoas. E essa história, ela se confunde com a questão de Pernambuco e a Revolução de 1817, porque, se eu não me engano, é esta data, porque foi por conta da rebelação de Pernambuco contra a coroa que o Pernambuco perde a região de Alagoas, que até então era Pernambuco. Então vira Alagoas. Então veja como estamos alinhavados com a história de Pernambuco, com a capital pernambucana. Portanto, uma cidade turisticamente centrada, que não pode ser esquecida em nenhum momento, como foi no caso aqui, nesse editorial do presidente da Impetu e secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes. Garanhuns chegou a expulsar a bala um grupo de cangaceiros de Lampião, lá em Serrinha, que hoje é Paranatama, e quem estava no comando era Maria Bonita.
Não só expulsaram a bala, como ainda mataram o cachorro de Maria Bonita. Garanhuns tem o maior Natal do estado de Pernambuco hoje. Começou como Natal Luz, hoje é intitulada A Magia do Natal. Então, no país é o segundo maior Natal, só perdendo para Gramado, no Rio Grande do Sul. Até então. Garanhuns é a terra das águas minerais. Serra Branca, São Vicente, São Luís e as inúmeras fontes, Palmo Amarelo, Vila Regina, Vila Maria e tantas outras grutas minerais que nós temos desse precioso líquido, além de um lençol freático invejável. Então, turisticamente, não se pode perder essa linha no mapa turístico de Pernambuco. Há quem diga, inclusive, que quem bebe da água de Garanhuns jamais esquece. Há turistas que vêm a Garanhuns e terminam retornando para morar. Garanhuns é a cidade que compõe o circuito do frio. Tem também dentro do turismo religioso, além do Mãe Rainha, além da igreja do Timbó, tem o santuário da Mãe Rainha, muito visitado. E é pioneira no turismo rural, com a Fazenda Flamengo, a qual fiz parte, na época que desbravávamos o Vale do Catimbau, desbravávamos as cachoeiras de Saluar, não é? Os nossos equipamentos turísticos, a matéria das frecheiras, por conta exatamente de levantarmos o turismo rural com o primeiro hotel fazenda do estado de Pernambuco, de América Reguê, casa com alemão, não é? E eu entrei dentro dessa empeleitada de levantar o turismo rural, começando aqui por Garanhuns, tá? Então, farei chegar ao conhecimento do secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, como também o presidente da Impeturo, Rodrigo Novaes. É algo que ficou à margem aqui no comentário que ele traz no seu editorial sobre o Bora Pernambucano. Bom, Cristina Moraes, é maravilhosa, não é, Cristina? Muito bem, eu adoro minha cidade. Ok, Cristina, muita história da minha linda... Cadê? Da minha linda Garanhuns, é verdade, Cristina. Opa, quem mandou um beijo aqui, Elizabeth Silva. Obrigada, Elizabeth. É maravilhosa. Cristina, vamos ver mais. Boa, amigo e companheiro Valdemarino. Nobre história. Elizabeth Silva, verdade. Legal. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, hein? Bom, eu trouxe apenas aqui, eu estou aonde? Diz aqui Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu subir aqui. Aldo, não é? Conosco lá de Capoeiras, Elizabeth Silva, assistindo aqui de Garanhuns. Legal, Elizabeth. Um abraço para você. Boa noite aqui. Deus te abençoe, você e sua família. Elizabeth, muito obrigado a você. Aí vem Elizabeth, concordando. Temos mais aqui, Cristina Moraes, Elizabeth dando boa noite ao Lucivaldo. Então eu estou falando sobre esse livro, destacando o Bora Pernambucar, que é um livro que está à disposição de vocês, hein, gente? Olha, esse livro é maravilhoso, hein? Vocês podem buscar lá na frente do Centro Cultural, tá? Ele é bem interessante, traz diversos destinos, não é? Do Agreste e do Sertão, sobretudo Garanhuns, não é? Só que no editorial não há o secretário de Turismo e Lazer e presidente da Impetur, no editorial, ele destaca vários municípios menos Garanhuns.
Então foi por esse motivo que eu teci esses comentários, né, que eu farei chegar a ele, estarei fazendo uma entrevista com ele, ao menos está marcada para terça-feira, dia 29, possivelmente por telefone. Eu estarei aqui estarei lá nos estúdios da Rádio FM Sete Colinas, mas receberei por telefone, então, o Rodrigo Vaz. E quero fazer chegar a ele esses informes. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui as páginas que tem Garanhuns, tá? Vale a pena buscar esse livro. Ele saiu na Folha de Pernambuco já faz um bom tempo, tá? Tem essa página sobre Garanhuns. Tem esta outra, vou mostrar a vocês, ó. Aqui também, tá? Tem esta outra página sobre a Suíça pernambucana. Então, muito bom para vocês terem aí. Então, são 4 páginas. Tem mais aqui, ó. 6 páginas belíssimas. Só o editorial que eu não... que eu acho que deveria ter citado Garanhuns, tá? Bom, lindo livro, quero um. Fui pegar a carta do senhor Ivo Amaral. Opa, um gentleman. É assim como você, viu, Cristina? Recebeu uma carta de próprio punho de Ivo Amaral. Muito bem, parabéns, você merece. Cristina Moraes, quero um desse. É só ir buscar lá na frente do Centro Cultural, tá? Tem lá um carrinho do Bora Pernambucar e você pede o seu livro. Você pega um livro lá. Não fala de Garanhuns? Fala sim, né? Já falei aqui para vocês. No editorial não fala. Eu li o editorial, viu, Cristina? Você chegou agora há pouco, não ouviu. Mas eu já li no editorial, tá? O editorial é que não fala em Garanhuns, só o editorial, tá bom? Mas eu estou destacando aqui os contos intitulados Céu de Garanhuns, que é do Pedro Jorge Silvestre Valença. E eu trago aqui em nome do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro e da FM Sete Colinas, é o capítulo 2. Eu já li o capítulo 1, vou agora ao capítulo 2. Exatamente, eu já falei aqui sobre isso. Bom, o capítulo 2, o capítulo 1 foi esse aqui, ó, do Pedro Jorge Valença. O conto dele, Céu de Garanhuns, eu já li. A capa do Céu de Garanhuns, capítulo 1, é esta aqui, ó. Capítulo 1, tá? É esta. E agora eu vou ler o capítulo 2. Esses contos, eles foram feitos porque, depois de um problema, de uma enfermidade, o Pedro Jorge Valença teria... Opa, muito obrigado. Esse é o tal do Lux, né? Se eu não me engano, é o Super Lux. É um microfone, Cristina, que remete a uma época distante, a época do rádio, né? Das grandes vozes do rádio. E eu sempre tive uma curiosidade de possuir não só curiosidade, mas de possuir um microfone como esse. Então hoje eu tenho esse microfone aqui nos meus equipamentos. Muito obrigado. Então, Pedro Jorge disse que se viu chegando no céu e São Pedro mandou olhar no livro, não estava o nome dele, e disse que ele voltasse para outro céu que não era aquele. E no primeiro conto ele fala de vários céus por onde ele passou. E agora eu vou trazer o segundo capítulo, né, do conto Céu de Garanhuns, de Pedro Jorge Silvestre Valença, publicado no jornal Correio Sete Colinas, de jornalista Roberto Almeida, em 2009. Diz o seguinte, olha só. Isso é o Pedro Jorge escrevendo, hein? Relatando. Estava no meu gabinete, no segundo andar da Ceasa, em Recife, quando entra um senhor negro, vestido impecavelmente de branco,
e, sem dizer sequer uma palavra, entregou-me um envelope dourado. Dirigiu-me para a janela e saiu voando. Então fiquei certo que existem também anjos negros. No envelope de ouro puro estava guardado um DVD e um bilhete de Cristina Tavares, reclamando que no meu sonho anterior não tinha encontrado um uísque de 100 anos. E para completar a relação com os nomes de outras pessoas que também estavam no céu, que eu não encontrei na última visita, como boa jornalista, gravou um DVD. Olha, Cristina Tavares foi deputada, não é, aqui por Garanhuns, tem uma série de feitos jornalísticos aqui no estado de Pernambuco, e hoje há um concurso de jornalismo que tem o nome de Cristina Tavares, não é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cristina Tavares foi deputada federal por Garanhuns, complementando aqui a Cristina Moraes. Morou ali na Praça Souto Filho. Aliás, diziam que ela tinha morado na Praça Souto Filho, mas Ivan Rodrigues me falou que não era bem assim. Eu preciso sanar essa ideia. Era jornalista perfeitamente. Elizabeth Silva. Um abraço, Elizabeth. Obrigado pelo carinho da conexão, tá? Então, continua dizendo aqui o Pedro Jorge. Contando com a colaboração dos fotógrafos Manuel Luiz de França e Esperidião Falcão, fez uma filmagem, um DVD, quando usaram toda a competência dos seus tempos em Garanhuns. Olha, desses aqui eu conheço um pouco da história do Esperidião Falcão, que é exatamente o pai, em memória, o pai de... me lembra aí, Cristina Moraes. O pai de Marcilon Falcão. Não, o Marcilon ali daquela rua da antiga Câmara de Vereadores, que tem aquela bodega das cachaças, né? Também fotógrafo. Na primeira imagem aparecia Abdias Branco, que convocava os antigos motoristas para irem buscar Barraquinha, João Cândido, Caboclo Pinheiro, Vicente Pessoa, Adalberto Teixeira, Antônio Salvador, Oswaldo Neves, Alísio Dourado, Gerson Emery e Gastão, que fazia a reação dos que seriam contemplados. Então vem fazendo aí o seu passeio, o Pedro Jorge, no seu conto O Céu de Garanhuns. O Gerson Emery, ele é homenageado dando nome ao estádio do Campo da Águia. Chama-se Estádio Gerson Emery. Numa grande sapataria, Odilon Campos, Né Paulo, Antônio Paulo quebravam a cabeça para conseguir um sapato que ficasse cômodo para Pedro Rodrigues, Pezão. Enquanto numa loja luxuosa, José Cardoso, que foi caçaco de padaria, chefiava a fabricação de hóstias e pães ázimos. José Cardoso, que foi também deputado aqui por Garanhuns. Em reunião de vereadores, Elias de Barros, Rafael Brasil, Deusdete Maia, Petrônio Fernandes, Luiz Firmino, Álvaro Brasileiro, Oswaldo Ferreira, João Bezerra, Jaime Pinheiro, Paizinho, Hermínio Sampaio e Luiz Roldão aguardavam para provar as iguarias da padaria de José de Souza. Segundo Cristina, não se falava em política. Então, que passeio maravilhoso, hein? O José Cardoso foi deputado estadual. Complementa aqui a Cristina Moraes. Então, vejam quantas pessoas conhecidas. O Rafael Brasil, que foi homenageado por uma escola. Acho que é uma rua com esse nome, Deusdete Maia. O Álvaro Brasileiro foi homenageado com a Câmara de Vereadores de Garanhuns, né? Álvaro Brasileiro Vila Nova.
se eu não me engano. Oswaldo Ferreira, conheci muito, vereador, em uma época ainda que não ganhava grana, né? É do tempo de Antônio Andrade, que foi meu vizinho lá, eu fui vizinho dele lá na Rua Barbosa Lima. Oswaldo Ferreira, que é o pai de Tony Neto, vereador, um homem ético, um homem sério, né? Ele deixou esse legado aí para a história da política de Garanhuns. É isso mesmo, né, Cris? Jaime Pinheiro morou por trás da minha residência. Aliás, eu morei por trás da residência dele, eu na Barbosa Lima, e ele na frente da Praça Souto Filho. A residência hoje que já caiu, né? Se eu não me engano, não sei se foi Jaime Pinheiro ou ali morou o Zay Canuto, eu acho que foi o Zay Canuto. Luiz Rodão, muito conhecido também, de uma família tradicionalíssima dessa região de Brejão, né? Garanhuns e tudo mais. E continua no conto O Céu de Garanhuns, capítulo 2, é do tempo do avô da Cristina Moraes, né? Como é o nome do seu avô? Eu sei que o sobrenome é Moraes, né? Bom, diz ela o seguinte: surgiu uma grande fazenda de café, onde Antônio Pereira e Elias, Pacífico Zobe, Vitor Fernandes, Luiz Fula, os irmãos Luiz e José Mendes, Eurico Monteiro e seus filhos Clóvis, Jário e Edson, testavam uma nova variedade de café para retornar o plantio no Agreste Meridional sem precisar de irrigação. Olha, a Cristina Moraes coloca aqui que Jaime Pinheiro, que é o nome da escola hoje, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Jaime Pinheiro foi secretário de Ivo Amaral, não é? Na nossa FM 7 Colinas. Do tempo do avô dela é Raimundo Moraes. Raimundo Atanásio de Moraes. Muito bem, Cristina. Agora vejam bem. Aqui nós estamos trabalhando com o apoio cultural do Jornal DAC Garanhuns do amigo Davi Melo, Raimundo Atanásio de Moraes. Aqui fala na Fazenda de Café. O Pacífico Zobe, na minha infância, era um sítio famoso, chamava Sítio de Seu Pacífico, a gente chamava no popular. Sítio de Seu Pacífico, era Seu Pacífico, já falecido, que é da família de Wellington Zobe, né? Aliás, o Wellington Zobe é da família do Seu Pacífico. Eu estudei na escolinha de Abigail e Bibiu, que a gente chamava Bibiu, e Edna Zobe, ali na Joaquim Távora, se eu não me engano, que eram as filhas de Seu Pacífico. E foi lá em Seu Pacífico quando foi encontrado muitos guarás. Então nós tínhamos medo de ir ali por conta dos lobos guarás, né? Um cão selvagem que veio aí dar nome exatamente esse cognome de Garanhuns. Garanhuns, Guarás e Anuns. Enfim, um dos cognomes seria esse, um deles. Temos no mínimo 4 variações. O Wellington da loja de carro é o Wellington Zobe, exatamente. Quando eu estudava lá na escolinha, que era a escolinha em Santo Antônio, eu e o Wellington Zobe, a gente ficava de olho no lanche da criançada. A criançada quase não queria comer nada e a gente ia beliscando por ali e toda hora ficávamos de castigo. Muito bem. Bom, continua no seu conto O Céu de Garanhuns, o Pedro Jorge Valença, dizendo que numa caminhonete importada, Alfredo Martins e Mário Matos, que também foi homenageado com o nome de escola, aguardavam Manuel Paes para irem a uma pescaria no Rio São Francisco. Em um tribunal, Doutor Lito, João Calado, João Domingos, Urbano Vitalino, grande advogado, hoje um dos maiores escritores de advocacia do estado de Pernambuco, chama-se Associados, né, Escritório de Advocacias Urbano Vitalino, que inclusive Urbano Vitalino, o filho de Ivo Amaral, que é Ivo Amaral Júnior, advogado,
é sócio desse escritório. Então diz aqui, Urbano Vitalino e seu filho Urbaninho, Raimundo Clemente, a pedido de Aloysio Cabral, elaboravam uma lei para que o time do Santa Cruz não fosse extinto e que permanecesse eternamente na primeira divisão. Até com a ajuda dos anjos, as dificuldades eram imensas. Perto aguardava um Ormito, o Cururu, o seu Ormito. Eu também passei um bom tempo com o seu Ormito, que era o Copdesk. O Copdesk era, hoje eu acho que, não sei se existe ou deve ter outro nome. O Copdesk, tá dando risada, né, Cristina? O Copdesk é aquele jornalista que corrige todo o jornal, não é? Tira todas as fases do jornal. Então o seu Ormito era um deles, era o Copdesk do jornal Monitor, que recentemente, agora em maio, completou 90 anos. Acompanhado do cachorro de estimação da família Azevedo, chamado de Rajá. Tem uma frase do Urbano Vitalino, que eu nunca esqueci, que ele disse, ele recebeu uma oferta para ser um grande advogado, comandar um grande escritório em São Paulo. E ele disse, olha, eu não vou a São Paulo. Por que você não vai? Diziam os seus amigos aqui. Ele disse, olha, em São Paulo eu só serei mais um bom advogado. Mas aqui no estado de Pernambuco eu sou um dos melhores deles. Então não tem um porquê de eu sair daqui. E virou uma grande personalidade. Deixou seu legado e esse nome precioso. Ele revisava o jornal Monitor, exatamente. Seu Ormito, eu ia na casa dele, ele morava ali na Dantas Barreto. Dantas Barreto, exatamente. Que vai se encontrar com a Barão do Rio Branco. Próximo onde era ali o supermercado, que hoje é uma casa de festa. E eu ia lá, né, muitas vezes para levar o jornal Monitor para ele, conversar com ele, aprender com ele. Olha, Walter Vieira com as imagens de senhoras, onde vislumbrei Silvia Galvão, que eu também cheguei a entrevistar, grande pianista, tocava no Mosteiro de São Bento, aos domingos, e fazia sessões de piano, e depois do seu falecimento a sua casa virou um centro de cultura e depois terminou acabando todo esse sonho. Dona Estelita, Dona Nazinha, a genitora Aidus Ferreira Costa, que teve como seu motorista o meu pai, o Luiz Pretinho, né? Seu Luiz, meu pai que foi o primeiro taxista na Boa Vista, ele tinha uma Rural, depois da Rural foi para o Fusquinha, foi o primeiro motorista, era uma praça de táxi que ele inventou ali na Praça São Sebastião. Mas depois meu pai foi por muito tempo motorista de Dona Nazinha. E antes de tudo isso foi motorista da Progresso com seu Baião, né? Lá na época antigamente. A Cristina Moraes diz, Dona Silvia era maravilhosa. Ela lembra também aqui Dona Estelita Branco, não é? E lembra fazia os vestidos das debutantes. Muito bem. Madre Verônica, Gracete Branco e Lourdes Brasileiro, enquanto Chá Preto misturava as tintas. Chá Preto é o grande homenageado. Chá Preto era lá de Ferreira Costa, um grande funcionário, né? E foi homenageado com um restaurante do Sesc de Garanhuns. Chama-se Restaurante Chá Preto. Dona Nazinha, uma grande matriarca, residia ali na Casa Rosada de Garanhuns, que hoje não é mais rosa, né? Não sei se ainda está rosa, não sei. Aquele casarão ali da Rua do Recife. Antiga Estrada do Recife, Rua do Recife e hoje Rua Doutor José Mariano. Aproveitando um riacho, Lulu Vasconcelos
construiu uma roda de água, semelhante a uma feita na Vila de São Pedro, espécie de moinho, né? Como ele também era um excelente almeiro, estava fabricando arcos e flechas para que Cupido unisse os namorados, tudo sob o som do conjunto Itacatu, onde seu irmão Lula e o primo Zé de Peba acompanhavam o violão de Leonides, Unide, e a voz de Carminha. Vejam que ele fala de Itacatu, que hoje é o distrito de São Pedro. Bom, indo aqui para os finalmente desse capítulo 2, o Pedro Jorge Silvestre Valença diz o seguinte: presidindo a Câmara Comercial, Moraes recebia sugestões de Zé Dourado, Menegolo, Minervino, Abelardo de Paraguaçu, Orlando Vanderlei, Júlio da Omega, Arnóbio Pinto, Severino da Farmácia, Campos Correia e Bolinha. Quem nunca foi em Campos Correia, hein? Nossa! E a empresa Paraguaçu, falou em Abelardo da Paraguaçu, a Paraguaçu foi uma grande fábrica de arado aqui de Garanhuns. Tinha o emblema do índio Paraguaçu, infelizmente tombaram também, assim como a casa de Uzai Canuto, na calada da noite, ficava ali do lado da antiga estação ferroviária, o Centro Cultural. E mandou arados para vários lugares do Brasil e do mundo. Na saída estava Clóvis Vidal, convidando Geraldo Calado para fundar uma união estudantil lá em Canhotinho. A Cristina Moraes usou um termo que é muito nosso, hein? É muito nordestino, hein? Será que é João de Bolinha? Com certeza, né? Com certeza, João de Bolinha. Tá aqui, e Bolinha. Olha, Luiz Laporte fez um lindo poema e solicitou que Dona Alcina Valença colocasse sua música para que fosse tocada na serafina da capela do ginásio. Vocês sabem o que é uma serafina? Se eu não me engano, uma serafina é um instrumento musical. Ele é um instrumento de sopro, né? De fole, se eu não me engano é isso. Uma serafina. Você aciona o fole, mas nas teclas dá o som. Não é? Na mesma rua estava Francisquinho Branco, que não deixou a mania de criar vacas, e todos os dias seu filho Vanildo tinha de levá-lo pela manhã e acompanhava no fim da tarde. Quem também pegava um bigu eram os outros filhos, Chiquinho e Valdemar. Coronel Pires e Major Cisneiro, que serviram o 71 BI, sempre apareciam para visitar o tenente Hercílio, que colocava os militares a par de todas as fofocas que até hoje ocorrem em Garanhuns. Até hoje, hein? Ocorre aqui em Garanhuns. Eu digo até hoje porque o Pedro Jorge Silvestre Valença ainda é vivo, graças a Deus. Olha, perto de um grande parque, Ialdo ajudava a Eudo Mota a alimentar um gato maracajá vestido de anjo. Rosinha e Otávio encabeçavam um coral que cantava músicas sacras. Como no céu ninguém adoece, os médicos José Salles, Luiz Lessa, Godofredo, Pompeu, Wilson Neves, Alves Pinto e Dr. Tavares Correia disputavam um campeonato de xadrez. Numa barraca no centro da praça, vendendo refrigerantes, Wilson e Tati, lembra de Tati? Que tem a sorveteria. Cheguei a conhecer Tati, não é? Na época tinha uma brincadeira, né? De chegar lá e não encontrá-lo e perguntar, Tati tá? Aí a gente ficava brincando, dizia que chegava lá e dizia, Tati tá? E alguém dizia, tá não. Mas Tati não estando é a mesma coisa de eu tá. Tati não tá, mas eu tô. Então tem esse joguete de trava-língua. Né? Quase um trava-língua, uma brincadeira com Tati. Que não mais se irritava quando Wilson Sadi perguntava, cá que tem, Tati? Na barraca vizinha, Sebastião Caldas
ouvi os discos com as músicas deixadas por Valdir Soriano, quando iniciava a sua carreira de cantor. O DVD concluía com uma imagem de uma exposição de animais, onde os criadores Zi Ferreira, que é lá de São Pedro, hein? Pai de Paulo Pezão, hein? Paulo Henrique, Bié, Galdino Almeida, Oscar e Pedro Francisco, Augusto Tagino, Senhor Broca, Odilon Ferreira, Dona Bela, Apolônio, que é o Popó, Ivan Branco e Zé Galdino discutiam qual seria a melhor, o Popó ou o Popô, né? Raça para o agreste leiteiro, e houve um empate entre as holandesas e as girolandas. Tatita não, né? Tatita não. Muito bem. Eita, Zi Ferreira, foi prefeito de Garanhuns, diz aqui a Cristina Moraes. E fechando esse conto, capítulo 2 do Céu de Garanhuns, o Pedro Jorge Cimete Valença diz o seguinte: na casa de Chico Branco era rezado um terço com os vizinhos. Quando era concluída a tradição, era retomado e o dono da casa afirmava: agora vamos cobrir os santos e iniciar nossa dança. Olha o respeito, hein? Cobrir os santos para poder fazer a festa profana, né? No final, Cristina Tavares me lembrava, diz Pedro Jorge, para não repetir os nomes citados no primeiro trabalho e tivesse toda a atenção para que em futuras escritas também não houvesse repetições. Ela, como boa jornalista, né? Bom, no próximo sábado, nesse mesmo horário, às 19 horas, eu vou trazer o capítulo 3, que é em 3 capítulos, O Céu de Garanhuns, contos de Pedro Jorge Valença. Muito obrigado a Cristina Moraes, obrigado aí a Elizabeth, obrigado ao Lucivaldo, que esteve também conosco, agradecer a todos os demais que estiveram comigo aqui através da nossa live, não é? Essa matéria possivelmente ficará aí para vocês, tanto na tvgaranhusagreste.com.br por uma semana, como também aí permanentemente no nosso Facebook. Daí agradecer também a todos os patrocinadores. Um forte abraço e até o próximo Garanhuns na Linha do Tempo. E a Leide Artesã, forte abraço, hein? Eliane Guedes, também um abraço. Infelizmente não estava dando para ver vocês, tá certo?